Além disso, o cérebro, que o próprio espírito constitui de acordo com a sua vivência no mundo chamado de provas e expiações e um mundo chamado também inferior. Se ele expressasse o pensamento in natura, vamos dizer assim, em toda a sua profundidade e grandeza, haveria um caos, porque ninguém iria se entender e prejudicaria o processo chamado de evolver do espírito. Não é evolução, evolução no sentido biológico e evolver no sentido espiritual. Então nós vamos aos poucos, tendo condições de expressar esse conhecimento, à proporção em que o nosso perispírito e o nosso corpo físico vai deixando de ser menos denso, certo? Vai deixando de ser material para entrar num processo de quintessenciação. Aí sim, quando chegar nesse momento, o espírito vai expressar todas as suas ideias, todos os seus conhecimentos de uma forma profunda e não maculada pelos condicionamentos que nós adquirimos ou que nos impulsionam na vida terrena. Tanto que Kardec deu uma tese de Kardec fantástica. Ele diz o seguinte, que o perispírito vai se quintessenciar de tal forma que vai se fundir ao próprio espírito. Então ele não vai precisar mais do perispírito, nem principalmente do corpo físico. Então ele vai habitar dimensões especificamente preparadas para isso. É isso que a grandeza da doutrina espírita, na minha opinião, essa, vamos chamar de cosmovisão, a cosmovisão espírita, né? E é isso que me encanta no espiritismo. São essas teses fantásticas, que não são mirabolantes. Vocês veem o seguinte, façam um retrospecto. Aí vocês vão encontrar o ser humano dentro de uma estrutura sociológica, política, ética e, sobretudo, biológica, não é? Expressando conhecimento limitadíssimos, muito mais do que hoje nós expressamos, não é isso? Por quê? A proporção que o tempo vai passando, o corpo físico e o perispírito vão se tornando menos densos, menos grosseiros. Então, o espírito cada vez mais vai encontrar condições de se manifestar no plano físico e transfísico, em virtude justamente do aprimoramento natural e através dos milhões de anos do corpo físico e do corpo perispiritual. Entendeu? Queria se o professor me entrevistou na internet. Eu queria que ele fosse uma perguntinha. Passa. Pode ser? Pode ser. Uma perguntinha rápida para você? Pode. Pode ser aqui mesmo? Aqui mesmo. Claro. Vocês entenderam o que eu disse aí? Né? É por isso que o conhecimento dos homens do passado era limitado. E de vez em quando aparecia um espírito que se sobrepunha sobre a matéria e o perispírito, aí aparecem os gênios. Renato, se eu não incomodasse para não precisar ficar aqui esse dia, vou pegar o pessoal ao fundo. Tá bom. Vai cá? Aqui assim, ó. Ali. E assim? Não, o senhor fica aqui. Virado para frente. Mais um pouquinho. Aí. Carlos Espírito Leopoldo Machado, não é isso? Exatamente. Carlos Bernardo. É só uma pergunta complementar que a colega fez. Eu estou com o senhor Carlos Bernardo, presidente do Teatro Espírita Leopoldo Machado, Thelma. Carlos Bernardo? Loureiro, ok? Carlos, existem várias abordagens no centro espírita. O Thelma, por exemplo,
se liga mais à parte científica, mais de estudos, né? Filosófico, exatamente. Nós temos lá como norma, realmente, o processo de investigação da mediunidade e da chamada paranormalidade, que é um voto parapsicológico. A paranormalidade está ligada às manifestações que os espíritos chamam de anímicas. E a mediunidade está ligada aos fenômenos chamados mediúnicos. Quer dizer, o primeiro não tem uma interferência de um espírito desencarnado. A manifestação mediúnica, sim, tem, e se caracteriza por isso. Então, nós voltamos mais para a pesquisa. Eu sempre fiz pesquisa, eu viajei muito, fui para a Europa, participei da Sociedade de Pesquisas Psíquicas em Londres, a Sociedade de Metapsíquica em Paris, eu fiz trabalho lá dentro, tem os prosílios, as atas de várias reuniões de experimentação, desde 1882, que foi fundada a Sociedade de Parapsíquica de Londres, até agora. Ela ainda existe, hoje, 2001, fazendo pesquisas notáveis e aprimorando até mesmo os métodos de investigação. A pesquisa é muito importante para o espiritismo. Claro, é fundamental, porque o espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, ou melhor, ética, né? Que a ética é a ciência da moral. Então, resultado, se é uma ciência, se é uma ciência, esse aspecto está sendo relegado a um plano interior, principalmente aqui no Brasil. Estão enfatizando mais a questão evangélica. Tudo bem, acho que o homem precisa se moralizar. Mas antes dele se moralizar, tem que saber quem ele é. Ele tem que saber, por exemplo, que é uma consciência íntima e que é um ser eterno. Isso não acontece. É necessário que existam centros que estão cuidando da parte do estudo e outros cuidam da parte social, alguma coisa assim. É necessário esse trabalho todo dividido? É necessário, mas assim, são poucos centros espíritas que se dedicam à parte do estudo. E não há, na verdade, intercâmbio. Né? Quando há um congresso, um seminário aqui na Bahia, a coisa é muito bonita, tudo bem. Mas chega segunda-feira, a quarta-feira de cinco. Todo mundo esquece. Não tem nenhuma importância, nunca teve. Eu estou 33 anos trabalhando no movimento espírita na Bahia e digo isso não com mágoa, nem estou criticando. É uma verdade. E eu procuro falar aquilo que eu acho que tem alguma importância para que as pessoas conheçam efetivamente a doutrina dos espíritos. E mais do que isso, conheçam o movimento espírita, o trabalho dos espíritos. Infelizmente, a pesquisa aqui, por exemplo, eu fui assim, considerado William Scrooge, né, criador da matéria, o descobridor da matéria radiante, né, e do Thalin. Eu fui comparado a William Scrooge, quando me chamaram de fraudulento. Os próprios espíritos me chamaram de fraudulento e desonesto, que eu materializei espírito à custa da mediunidade fantástica de José Medrado. Então, isso desanima, isso desestimula. As pessoas só pensam em sair daqui com asas, sem precisar tomar um Red Bull. Muito obrigado. Eu falo. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Hein? Eu não disse que o que eu falo aqui eu falo na televisão? É 1 hora. Bom, então vocês já viram, é hoje. Agora, preste atenção. Aí,
Já imaginou que se normalmente se tivesse uma comissão de ética? Aí eu falo aquilo que eu tenho no coração. Aí, olha, minha gente, muita gente não gosta de mim porque eu procuro ser autêntico. Eu sou franco. Desde menino que eu sou assim. A ponto de meu pai não gostar muito de mim, porque meu pai fumava. Aí eu disse, pai, como é que você fuma para dar mau exemplo a gente? Ele ficava, né, porra aqui comigo. Então, se eu sei beber, ele bebia, ele dentro de casa. Qual é o exemplo que você está dando a nós? Eu tinha 11 anos de idade. Eu sempre fui crítico. Agora, pessoal, o Bernardo fala mal, não falo mal nada. As pessoas que interpretam assim. Eu tenho meu senso crítico, eu estou 33 anos trabalhando no movimento espírita. É uma doutrina que eu amo, que eu respeito, e me deu tanta coisa. Eu tenho que defender a doutrina, pouco importa se gosto ou não gosto. Eu estou pouco me lixando. E as pessoas estão pedindo para você terminar mais cedo para ir correndo assistir 1 hora. O congresso, os congressos espíritas é como eu disse, segunda-feira, quarta-feira, ninguém se lembra mais de nada, todo mundo vai para suas casas, para os seus municípios e acabou. Não há nada prático, a união não existe, intercâmbio de valores, de experiências também não existe. Do que adianta a pessoa ficar num congresso, coisa linda, maravilhosa, né? Mas é um encontro de espírito com fraterna e tal, mas depois cada um vai para o seu canto. E não há unidade. Ah, sim. Por exemplo, nunca valorizaram as minhas pesquisas. Eu nunca quis ser só medrado, não, porque veio vários médiums. Eu tive uma médium de sematologia, sabe a sematologia? A ciência dos sinais. Os espíritos davam todos os tipos de sinais que vocês possam imaginar. Uma médium notável. O espírito que estava com ela tinha um piano na sala. Eu tranquei o piano, pus a chave no bolso e mandei que o espírito tocasse. Ele tocou. E aí? Tocou. Acho que foi por Elise, acho que é de Mozart. Aí eu pedi assim, toque nas cordas do piano, encostando na parede. Ele tocou nas cordas do piano. Eu tenho experiência desse tipo. Por que eu tenho uma vontade de seminário, de relato dessas experiências? É isso que nós vamos fazer. Eu vou botar tudo isso, em transparência. Eu vou botar assim, ó, e divulgar. Aí é resultado. Esse pessoal sabe disso. Mas eu sou, para o movimento que também é fraudulento e desonesto. Nunca valorizaram. Mas a sociedade... O que é isso? É inveja? É ignorância? Eu já divulguei isso, eu tenho mais de 100 transparências sobre todos os fenômenos que você possa imaginar. Eu vou até CD, né? É isso, depois disso que me ombrearam, o Leme Scrupes, que ele foi chamado de fraudulento. E ele é um cientista, o descobridor do talho, né? A televisão, hoje, o tubo de imagem se deve a ele. Mas é um homem de altíssimo nível, presidente olha, né, ser presidente da associação científica na Inglaterra, é porque é bom. Ele é primeiro mundo. Não é isso que eu fico assim meio desencantado, não porque é para ter fama, uma coisa assim, nada disso. É que nós deveríamos estar enfatizando na parte científica e chamar, por exemplo, um sociólogo, um psicólogo, um físico, químico, vamos discutir. Não se faz isso. É espírita agora para falar do auditório receptivo. Mas vai falar, como eu falei, na faculdade de psicologia. Isso que tem a ver com Freud e Jung. Freud hoje é esculhambado pela própria ciência. Pela própria ciência. A ciência verdadeira não aceita nem Freud nem Jung.
Só os otários aqui no Brasil. Nós temos aqui companheiros espíritas que aplicam o Jung o tempo todo. O Jung foi um perturbado, foi médium. Ele escreveu um livro em escrita automática, médium, em 72 horas. Só parava para comer e beber água. O livro é 7 Sermões aos Mortos. Os próprios mortos pediram para ele psicografar. Então, participou de reuniões de materialização, de efeitos físicos na Alemanha, nos Estados Unidos, e negam isso. Porque a psicologia analítica, porque isso, que nada, ninguém conhece ninguém. Quem é que se conhece? A gente não sabe de nada, não conhece nada. Às vezes a gente é joguete de determinados estímulos. Não é? Eu conheci um sujeito que era boníssimo, mas era uma coisa assim extraordinária. As pessoas ficavam encantadas com ele. A esposa dele botava ele nas alturas. Os filhos adoravam ele. Um dia ele chega em casa e pega a esposa com outro homem. Ele vai na cozinha e dá 17 patadas no sujeito. No entanto, ele era boníssimo. Onde estava aquele? Estava ali dentro dele. Foi o estímulo. Esse é que é o problema. É a mesma coisa que você está no ônibus, uma pessoa, eu estava no ônibus, a mulher passou aquele sapato, me deu uma pisada no pé, que furou meu pé, e depois eu olhei para a TV, desculpe, foi embora. Né? Eu me controlei para dar um supapo nela. Nem desculpa para ninguém, inteiramente mal, nem inteiramente bom. Pois não, minha irmã, Deus seja louvado, foi bom você pisar meu pé. A dor é leve, não é? Né? Ainda pede desculpa. Nada disso, a gente reage. Olha, muitas vezes a pessoa ela é polida, toda educada. Agora, uma pessoa boazinha, é por isso que Jesus não se meteu com dinheiro. Ia ser difícil para ele. Não era? Cara, se meteu, ele meu travesseiro uma pedra, pronto. Não dormia em palácio. Aliás, ninguém conta onde ele dormia. Tem mais essa. Ele devia ser homem de rua, tem menino de rua. Estava com a flanelazinha e entrando no escudo dos centuriões lá. Então o problema é estímulo. O estímulo. É ou não é? É a verdade, enquanto a gente está bem e tal, aí vem uma pessoa provocando, enchendo o saco, enchendo o saco. A gente não aguenta mais, o que faz? Aí é como pessoas, olha, eu não suporto pessoas que vêm falar comigo, porque parece que eu ouço pela boca. Você fala assim, na minha boca, a gente fala aqui. Não é? E como tem mau hálito, eu tento a respiração. Né? É um estímulo, quer dizer, chega para lá, urubu, né? Falar com outro pegando. É isso, eu sou o que sou. Eu digo sempre, decepcionar. Se decepcionar com Bernardo é burrice. Viu? Agora, eu me esforço para deixar de ser ruim, eu sempre digo isso. Eu não me esforço para ser bom, eu me esforço para deixar de ser ruim. E ruim nós somos. Ora, bons não somos não. Então eu não vou ser aquilo que eu não posso sustentar. Não é? Ah, Bernardo é bom, não sou não se iludam não, viu? Eu estou num caminho ainda muito difícil. E eu estou na berlinda. Todo mundo presta atenção ao que eu faço. Não é? Então, eu sou bizarro. Mas se vocês me cometendo algum erro,
orem por mim, não me condenem, não é? Eu preciso de vibrar boas vibrações, não me condenem não, porque eu vi no para-choque do caminhão, para encerrar, uma frase muito interessante: não aponte meus defeitos com seu dedo sujo. Pronto, encerrou.